uma situação de área penal, onde nós vamos primeiramente analisar, escutando o áudio tanto do VAR quanto dos árbitros de campo, e aí tanto eu quanto o Péricles vamos analisar a ação e explicar detalhes sobre ela, tá bom? Salve, salve nação rubro-negra, é escândalo contra o Flamengo, estourou uma bomba, e eu vou trazer para você nesse corte agora, corte especial aqui do canal ME Show, então fica ligado, vem comigo, fica no vídeo todo, eu sei que você se preocupa com o Flamengo, então cola aqui comigo, engaja comigo, nação. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todo dia eu venho aqui de manhã, trago as notícias mais importantes do Flamengo, e agora eu vou fazer cortes especiais do que a imprensa está repercutindo sobre o Mengão. Vem comigo aqui, porque eu trago você para dentro da notícia do Flamengo, fechou? Dá um like também para dar aquela moral, né, rubro-negro? E comenta o que você pensou. O que você acha dessa nova fase aí do Flamengo? Agora brigando, peitando a CBF, sim, porque ficou claro, e você vai ver aqui, o áudio do VAR, o que os caras estão querendo fazer. Nada, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! O contrato e caiu, tá? Vai jogar! Checando. Canto lá! Canto, não vai contrato, não tem que... Esse, contrato mínimo e ele se joga. Se liga no áudio. E se tem impacto? Contato mínimo. Não, retarda! Não, você retarda, movimento! Não, Deixa eu ver a corrida do atacante agora. Aguarde, Tava na próxima. Qual que é o seu conceito, Ramon? Isso não é pênalti, meu, olha isso. Dele, ok? Tem o contato e não tem impacto pra derrubar ele. Tá de brincadeira, né? Ele segura a passada e se joga. Velocidade normal, por favor. O impacto é mínimo. É meio ombro, meio lateralizado o contato, ele vem... Ele sente o contato, ele cai. Ok, tudo checado, pode seguir, Ramon, é o que você viu no campo, ok? Ok, obrigado, Tosca. Aqui a gente já começa a construir, identificar alguns narrativo. fatores importantes. O primeiro, o posicionamento do árbitro, né? A gente vê o árbitro bem posicionado para essa ação. Nós vemos que ele que importa ele tá bem estar próximo da entrada da área, né? E ele verbaliza a ação como sendo uma ação de um contato mínimo. Ele usa até essa expressão: existe um contato mínimo em que o jogador atacante valoriza a jogada. Tá. Realmente o que a gente precisa estabelecer aqui é o ponto de contato. Vou até pedir para o Juliano pôr no detalhe do replay, Juliano, para a gente já ir direto ver o ponto de contato, né? Que é muito importante esse detalhe. É o ponto de contato entre o defensor e o atacante. Nas costas. Tá? Se puder voltar um pouquinho, Juliano, antes desse ponto de contato, a gente percebe como eles se aproximam da jogada. A partir desse momento, nós reparamos o que aqui? Que a bola está em disputa, mas que o jogador atacante ele tem uma vantagem pela distância e que o defensor está pela parte de trás da jogada, né? Então, o atacante, nós vemos que ele tenta proteger a bola colocando o corpo na frente, né? Então, o que acontece nesse momento? Dá para seguir? No momento de contato, o defensor faz o contato corpo com corpo, mas é ombro, né, nas costas do adversário. É ombro nas costas. Então, o que a gente tem que interpretar a partir desse momento? O que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro, normalmente o ombro com ombro, o jogador pode colocar mais força, porque é um ombro com ombro de disputa. Mas quando o ombro é nas costas, todo ombro nas costas é falta? Não, nem todo ombro nas costas é falta. Mas esse foi. A partir do momento que eu coloco ombro na ar, se esse contato ele é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros, né? Não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo que viu a jogada e interpretou, né? Isso tem um peso muito grande para a decisão final, né? Nós estamos falando de uma jogada extremamente fina. Extremamente fina. Eu dou como exemplo que nós, e como curiosidade, nós no departamento de arbitragem somos em 11 instrutores técnicos. O departamento de arbitragem são 11 instrutores técnicos. E ficou absolutamente dividida essa jogada. Nação, vou mudar de assunto, mas o que ele está falando é uma aberração.
cara falasse, tudo bem, tem um erro, tem a questão da interpretação, mas sem interpretar, o Everton Ribeiro quase dá uma cambalhota, gente. Isso aí já não é clubismo, não. Tá? O cara falar que isso aí não foi pênalti, ele fala assim, eu tenho dúvida, mas se o contato nas costas do Everton Ribeiro não foi suficiente para derrubar, isso aí já é baixaria, né, meu irmão? Vamos trocar de assunto aqui, porque tem mais um outro assunto importante sobre o Alan, que eu vou trazer o corte aqui pra você. Se liga aí, comenta. Comenta o que você pensa do que esse cara falou aí. Ele tá tentando passar pano, tá? Pra arbitragem. Um jogador que adotou o Alan quando ele chegou ao Liverpool, que é um time inglês. Se liga nisso. O próprio Alan disse que quando ele chegou lá, ele não sabia falar nada da língua inglesa. E o Lucas Leiva, que teve que encerrar a carreira de maneira precoce por conta de problemas de saúde, problema cardíaco. E aí o Alan resolveu homenagear o Lucas Leiva, que utilizava o número 21, e agora ele vai usar o 21 no Flamengo. Uma baita homenagem, inclusive o Lucas Leiva respondeu nas redes sociais, disse que foi pego de surpresa, inclusive até um elogio ao Alan, porque quando eu cheguei em casa após o programa, eu fui assistir a entrevista coletiva inteira, e baita entrevista coletiva, um cara super verdadeiro, com um sorriso largo sempre, a todo momento que falava sobre o Flamengo. Tratou bem a imprensa, uma entrevista diferente, você vê que era algo muito natural, saindo daquela linha de media work, sabe? Algo trabalhado, algo que a assessoria monta a resposta, e não, o Alan ele deu resposta sensacional, inclusive foi questionado sobre encarar o Atlético Mineiro, ele falou, se é pra chorar a mãe, que chore a mãe deles primeiro, antes da minha. Então, assim, algo bem bacana, e fica meu elogio ao Alan, que de fato estava muito afim de vestir a camisa do Flamengo, fez vários esforços, inclusive o esforço financeiro, abrindo mão de uma parte dos direitos econômicos. Enfim, é um jogador que chega aí com uma expectativa muito grande ao Flamengo. O Vene botou nas redes dele, Lucas Pedrosa, o entra e o sai do Flamengo. Cadê as substituições que aconteceram? Tem uma foto. Olha isso aí. Tem uma arte com foto. Vocês viram uma arte com foto? Eu achei que era essa que estava aí. É uma arte com foto bem legal que ele colocou no Instagram. E aí tá, você escolheu a palavra rejuvenescendo, Vene. Saindo o Hugo, empréstimo ao Chaves, a gente até noticiou isso aqui. E a chegada do Rossi, que já está contratado há algum tempo, esperava só a abertura da janela. Saindo o Vidal, em definitiva ao Atlético, já o Vene traz como foi essa saída. E a chegada do Alan, acabamos de ver a entrevista dele na chegada dele, a entrevista do Alan. A saída do Marinho, em definitiva ao Fortaleza. Trouxemos essa novela sempre em primeira mão aqui com o drone do Vene Casagrande. E a chegada do Luiz Araújo. Claro que mais trocas, saídas e até chegadas, né, podem acontecer. Sim. Ô, Lucas Pedrosa, ótimas trocas, na sua opinião? Eu não diria nem rejuvenescer, mas sim oxigenar e qualificar esse elenco. Por quê? Porque o Rossi é um cara já pronto, é um cara testado a nível do futebol sul-americano, jogador que já figurou na seleção argentina, e o Hugo a gente sabe que foi um jogador muito novo que não aconteceu no Flamengo. Tomara que ele tenha sorte lá no futuro dele. Em relação ao Alan e ao Vidal, não é nem questão de qualidade, é que o Vidal não deu certo. O Vidal teve todas as oportunidades que ele poderia ter em 2023 e muito pelo contrário. Tumultuou o elenco muitas vezes, com polêmicas fora de campo, não conseguiu render com o próprio treinador dele, que era o Sampaoli, então a saída dele é mais do que bem-vinda. E o Alan é muito bom de bola, tem um nível de futebol muito parecido com o Vidal, no sentido de... O Vidal foi um cara que jogou nos melhores clubes do mundo, mas tecnicamente falando, o Alan não perde em nada pro Vidal na minha visão. E o Luiz Araújo é melhor do que o Marinho também, na minha visão, mais novo, que pode dar mais pro Flamengo nessa temporada. Vene, como foi a saída do Vidal? Você noticiou isso ontem, E antes de falar da saída, ainda tem um detalhe. Eu acho que com a saída do Vidal e a chegada do Alan, a folha salarial do Flamengo ainda fica mais barata. Acredite se quiser. De muito verdade. Mais, Vene? Muito mais, porque o salário do Vidal era muito alto mesmo. Era um dos mais altos do atual elenco do Flamengo. Tipo do Pedrosa aqui no SBT. Na renovação, Quem dera. tipo do Pedrosa. E a saída do Vidal, assim, fica o meu elogio também ao Vidal pela postura dele. Por quê? Ele entendeu que ele não seria mais utilizado, chegou, recebeu uma proposta do Atlético Paranaense, virou para a diretoria do Flamengo e falou, olha só, recebi uma proposta aqui, queria saber se vocês topam me liberar agora de maneira amigável, eu abro mão do que eu tenho a receber até dezembro, a gente quebra o vínculo aqui, rescinde o contrato e eu assino com o Atlético Paranaense. A diretoria do Flamengo gostou da ideia, justamente por conta disso, pelo alto salário, o alto custo que ele dá na folha salarial, e era um jogador que de fato seria pouco aproveitado. E aí foi bom para todo mundo.
ele poderia muito bem chegar e sentar no contrato, entre aspas, ficar até dezembro recebendo o que ele tem de direito, com a oportunidade de ser campeão mesmo sem jogar, a verdade é essa. Só que não, ele não queria ficar na zona de conforto. Outros jogadores poderiam fazer o contrário, sentar ali no contrato, esperar dezembro, sair de graça e aí escolher um novo clube. O Vidal teve uma postura correta. Foi tudo muito rápido, Fernanda Maia. Ele é muito sincero, né, Pedrosa? Deu sempre para perceber, até antes da chegada dele ao Flamengo. Sim, ele é um cara que ele se leva muito pela emoção também, né? É verdade, isso é verdade, O Vidal foi aquele cara com o Flamengo também, aquele casal que nunca aconteceu na adolescência e depois mais velhos eles aconteceram, mas não foi mesmo aquilo como que todo mundo imaginava. Como eles sonharam tantos anos, né? Então, acho que a saída é natural e pro Atlético Paranaense acho que é um bom reforço, principalmente no momento difícil da temporada, então acho que foi bom para todo mundo. Tem um outro ponto aí, que se a gente for parar e analisar nessas saídas, que eu gostei da postura do São Paulo. Porque muita gente acreditava que Vidal e Marinho, dois jogadores que trabalharam com o São Paulo num passado recente, teriam moral. E o São Paulo mostrou, olha, não tem isso não, para jogar comigo tem que jogar bola. O Marinho foi assim, teve oportunidade, não desempenhou. Logo no primeiro jogo, os dois tiveram oportunidade. Os dois tiveram oportunidade, tanto Vidal quanto o Marinho. Os dois não podem reclamar de nada. O São Paulo deu oportunidade. Os dois não aproveitaram. Ou seja, o São Paulo mostra que com ele só joga quem merece. Não adianta jogar por nome, muito pelo contrário. Muitas informações sobre o mercado do rubro-negro e agora ele vai atualizar pra gente essas informações. O Alan já está aqui na nossa tela, também o ponta Luiz Araújo, já outro pedido do Sampaoli, e com o Sampaoli é assim também, não é, Cícero? Chegou, jogou. O São Paulo é assim, chegou e jogou, e também é assim, ele fica pedindo reforço todo dia, né? No Atlético Mineiro, no Santos, eu tenho essas informações, ele ia todo dia na sala da presidência, da diretoria de futebol, todo dia pedir um reforço. Sabiam que cada vez que ele chegasse ali na sala é para pedir um reforço, né? Ele usa, ele pede, mas usa, né? Então fica essa expectativa agora do Claudinho, né? O Claudinho que a negociação está acontecendo com o Zenit da Rússia, com o jogador já está tudo praticamente acertado, falta agora chegar a uma conclusão com o Zenit, que está querendo um aumento da proposta inicial do Flamengo, que foi de 15 milhões de euros, hoje cerca de 80 milhões de reais. Falando aí do Alan, ele já foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira em Curitiba, que vale uma vaga para as semifinais da competição. O Flamengo no primeiro jogo no Maracanã venceu por 2-1 e agora se classifica com vitória simples por qualquer placar, empate por qualquer placar e se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se perder por mais de um gol de diferença, estará eliminado da competição, né? Agora, o Flamengo perdeu um jogador importante, não se sabe a previsão de quanto tempo ele vai demorar para voltar. Vinha num crescente muito grande, que é o Bruno Henrique, né? Já tinha feito 3 gols na sua volta, né? Ele teve no último jogo um estiramento ligamentar após uma entorse no joelho e tornozelo. E Léo Pereira, que estavam lesionados, não vem atuando nos últimos jogos, terão condições de estar em campo contra o Atlético Paranaense, pelo menos se não for começando o jogo no banco de reservas. Vamos ouvir o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, vice-presidente de futebol, falando aí das negociações envolvendo Claudinho, envolvendo o De La Cruz do River Plate. O problema que aconteceu com o Ayrton Lucas. Eu não sei se vocês se recordam, um dia antes da gente fechar, de concluir toda a contratação, ele teve uma pancada enorme. A gente foi bastante questionável, vai contratar um jogador que tá machucado, que não sabe o grau de lesão. Não é bem assim, porque quando acontece situações como essas, a gente redobra, né, o departamento médico do Flamengo redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame. Assim, não tem, infelizmente não tem absolutamente nada que aproximou mais ainda o jogador do Flamengo nas questões financeiras, nas questões negociais. Bom, nação rubro-negra, aqui ele está deixando claro aqui que é o seguinte, que a questão da lesão do Claudinho não atrapalharia em nada, né? Nada aproximou e nem distanciou. O Flamengo continua à espera e tentando uma oportunidade. Pode ser que Claudinho venha, sim, pode ser que não. O que você acha? Você acha que seria uma boa?
Beijo no seu coração rubro-negro. Tamo junto. Quando tiver mais notícia, eu volto aqui. Saudações e eu fui, nação!